que não é a primeira vez que Trump faz essa ameaça. Denke auch, dass die jeweiligen Mitgliedstaaten sich vertragstreu verhalten. A vice-ministra da Defesa da França afirmou que a OTAN é uma aliança militar voltada para a segurança da Europa e do Atlântico, não para operações no Estreito de Hormuz. Qui concerne a sécurité des territoires, de l'espace euro-atlantique. NATO is the single most effective military alliance the world has ever seen. O primeiro-ministro britânico Keir Starmer declarou que a OTAN é a aliança militar mais eficaz que o mundo já viu e defendeu a decisão de não entrar no conflito no Oriente Médio. Eu fui absolutamente claro, essa guerra não é nossa e não seremos arrastados para ela. This is not our war, and we're not going to get dragged into it. Em mais um dia de bombardeios intensos no Oriente Médio, o Jornal Nacional encontrou famílias brasileiras que tiveram que sair de casa no Líbano por causa dos confrontos entre Israel e o grupo terrorista Hezbollah. Mais destruição no Irã. O conflito entrou no 33º dia. Em Teherã, explosões foram ouvidas ao amanhecer e colunas de fumaça subiram de áreas do leste e do sul da capital. Os ataques também atingiram Isfahan, onde uma siderúrgica foi bombardeada pela segunda vez. Em Bushehr, onde fica uma usina nuclear, o governo iraniano diz que instalações civis foram destruídas. No Líbano, ataques israelenses atingiram os subúrbios de Beirute e o sul do país. Israel disse ter acertado um alto comandante do Hezbollah. Segundo autoridades libanesas, 7 pessoas morreram e 24 ficaram feridas. O total de mortos no país passou de 1.300. O documentarista Gabriel Chain está no Líbano. Ele encontrou famílias brasileiras que tiveram que deixar as casas por causa dos combates entre Israel e o Hezbollah. Com licença. Garib está abrigado numa escola com o irmão, a cunhada e os sobrinhos. Imagina você dormindo, acordou com uma bomba, estourou a casa do lado de sua casa, 5 horas sair de casa, não tem nada, só esse, jura. Ele conta que tiveram que sair da casa apenas com a roupa do corpo. A família teve que dormir as primeiras noites no carro até encontrar acolhimento. Dormi 2 dias nesse carro. Ele salvou tua vida. Muito bom. Esse é o amor da minha vida. O irmão Hussein tinha acabado de chegar do Brasil para passar o mês sagrado do Ramadã quando a guerra estourou. Agora a família não consegue passagem para deixar o Líbano. Sempre tem esperança, né, que vai voltar para a nossa vida normal. Fátima vive no Vale do Bekaa. A casa fica a apenas 20 minutos dali, do outro lado de uma montanha. Ela, o marido e os 4 filhos tiveram que fugir de madrugada, logo no segundo dia da guerra, depois de receber um aviso das forças de Israel. A família também está abrigada numa escola e vive de donativos. Quando existe bombardeio lá, você escuta aqui? A gente escuta, a janela treme aqui. Quando sai algum avião, a gente escuta tudo aí. Os contra-ataques foram direto para Israel. Um míssil foi interceptado no céu de Tel Aviv, enquanto sirenes alertavam para novos ataques. Em Bnei Brak, moradores correram para abrigos durante avisos de ataque. Os Houthis do Iêmen assumiram a responsabilidade e disseram que a ação foi coordenada com Irã e Hezbollah. Em Israel, os ataques deixaram 14 feridos, entre eles 2 crianças. No Golfo, a escalada atingiu infraestruturas estratégicas. Uma pessoa morreu nos Emirados Árabes. Um petroleiro do Catar foi atingido no Estreito de Hormuz e drones atacaram tanques de combustível no Kuwait. Israel anunciou um aumento de quase 15% no preço dos combustíveis, o maior em quase 4 anos. O comandante da Marinha da França diz que está tentando formar uma coalizão para discutir a reabertura do Estreito de Hormuz e que a China, um dos principais interessados, precisa agir com mais firmeza com o Irã.
A Agência Internacional de Energia alerta que mais de 12 milhões de barris já deixaram de ser fornecidos desde o início do conflito. A perda inclui produção interrompida e petróleo que não consegue ser transportado. Essa perda de petróleo em abril deve ser o dobro da registrada em março. A escassez, que já atinge a China, deve chegar à Europa em algumas semanas, com impacto direto nos preços e na economia global. O barril do petróleo tipo Brent fechou hoje a $101, uma queda de quase 3% em relação à cotação de ontem. Aqui no Brasil, a Petrobras anunciou aumento para o querosene de aviação. Primeiro foi o custo do frete das carretas. Agora, a alta do combustível dos aviões. A Petrobras anunciou hoje um reajuste de 55% do querosene de aviação. Para diluir o aumento, a empresa também divulgou um plano para ajudar as distribuidoras da aviação comercial. Quem aderir paga 18% de reajuste em abril e o restante parcelado em até 6 vezes, com a primeira parcela para julho. O temor é que essa alta do querosene provoque turbulências graves no setor aéreo, que tem no combustível quase 30% dos gastos. Em nota, a Associação Brasileira de Empresas Aéreas afirmou que o aumento tem consequências severas sobre a abertura de novas rotas e a oferta de serviços, e que tem defendido a implementação de mecanismos que permitam diminuir os impactos da alta. Em outra frente, o Ministério da Fazenda está negociando com os estados um acordo para reduzir o preço do diesel importado. A medida prevê um subsídio de R$ 1,20 por litro de diesel que vier de fora. Metade será paga pelos estados que aderirem e a outra metade pelo governo federal. A medida provisória deve ser publicada na semana que vem. 21 estados já anunciaram que vão participar. Um deles, o Tocantins, que em março registrou o maior aumento do diesel no Brasil. Em Palmas, a variação foi de quase 32%. Vem o aumento, mas não vem, o frete não acompanha o aumento. Rafael Chaves, economista da FGV, diz que esse é o momento para o Brasil investir em novos projetos, que deem ao país mais alternativas em momentos de turbulência no mercado de combustíveis. A gente tem que ter mais investidores, mais investimentos para conseguir passar por essas crises de uma forma mais tranquila. Por exemplo, você tem no mercado de gasolina o etanol de milho, o etanol de cana-de-açúcar, tem uma indústria automobilística com motor flex que oferece a opção para o consumidor. Você tem agora montadoras de veículo elétrico chegando. Então, quando você tem um monte de investidor trazendo solução para o mercado, a gente fica muito melhor. E já está a caminho da Lua, o foguete da NASA com 4 astronautas da missão Artemis II. O lançamento histórico aconteceu agora há pouco no Centro Espacial Kennedy, em Cabo Canaveral, na Flórida. Então vamos ao vivo a Nova York. A Sandra Coutinho vai explicar pra gente a importância dessa viagem. Oi, Sandra, boa noite pra você. Boa noite, Renata, Tralli, boa noite a todos. Queria chamar a atenção de todo mundo. Bem aqui do meu lado, a Lua nascendo, o destino dessa missão Artemis, nascendo redonda, amarela, cheia, bem atrás de mim. Olha, a tradicional contagem regressiva marcou expectativa pelo sucesso dessa missão Artemis II. Milhares de pessoas acompanharam essa contagem bem de pertinho, lá no Cabo Canaveral, na Flórida, e teve comemoração quando o foguete finalmente decolou. Logo nos primeiros minutos da viagem, o comandante da missão, o Reid Wiseman, disse o que a gente está conseguindo ver agora. Temos um belo nascer da Lua e estamos indo direto para lá. Durante as primeiras 24 horas, a cápsula Orion vai ficar na órbita da Terra. E só amanhã os astronautas vão se dirigir à Lua. Se tudo der certo na viagem que começa hoje, daqui a 2 anos, o programa Artemis vai mandar os astronautas para o solo lunar, quase 60 anos depois da pioneira Apollo 11. E aos poucos, os Estados Unidos e aliados planejam construir uma base na Lua. Seria o início de uma nova era de exploração lunar. O nosso satélite é rico em terras raras, gases e minerais que podem ser úteis aqui na Terra.
Apresentados como super-heróis, os 4 astronautas a bordo da cápsula Orion têm a missão de acabar com 5 décadas sem viagens americanas rumo à Lua. É uma tripulação de pioneiros. Reed Wiseman comanda a missão Artemis II. Victor Glover será o primeiro homem negro numa missão lunar. A engenheira Christina Koch, a primeira mulher rumo ao nosso satélite. E Jeremy Hansen, o primeiro canadense. O módulo está acoplado ao foguete mais potente do mundo, o SLS, com quase 100 metros de altura e a força de 17 aviões a jato. Os astronautas viajam a bordo da Orion, que eu visitei no Cabo Canaveral em 2022. É apenas um teste para saber se o módulo vai conseguir atravessar os quase 385 mil quilômetros que separam a Terra da Lua e voltar para casa em segurança. Foram 3 anos de treinamento intenso, exames físicos constantes e exercícios pesados para estar em forma para desempenhar as missões no espaço. Tudo numa cápsula que tem o tamanho de 2 pequenas vans e nenhuma margem para erros. Nos últimos momentos, despedidas da família, muitos sorrisos e a pose para foto antes de seguir para a plataforma de lançamento. A viagem de 10 dias é uma espécie de ensaio geral para a próxima missão em 2028, quando finalmente os astronautas devem voltar a pisar em solo lunar, como explica o professor da Universidade Naval de Guerra, David Burback. É a primeira oportunidade da NASA testar a cápsula Orion com astronautas dentro e testar a primeira operação no espaço profundo. Desta vez, os astronautas vão passar 7.000 quilômetros da Lua. Eles vão deixar a órbita terrestre e dar uma volta em torno do nosso satélite, passando pelo lado oculto, quando vão ficar 40 minutos sem comunicação com o centro de comando. É o ponto mais distante que seres humanos já chegaram da Terra, a mais de 400 mil quilômetros de distância de casa. É um dos momentos mais críticos da viagem e, por isso, os astronautas não farão nenhuma manobra até restabelecer contato com a Terra. O objetivo final do programa Artemis é criar uma base americana na Lua para explorar o potencial do satélite. O período mais longo que um astronauta já passou em solo lunar foram 3 dias durante a missão Apollo 17 em 1972. É pouco tempo para explorar todo o potencial lunar e para entender como o corpo humano funciona tão longe da Terra. The International Space Station is only about 400 kilometers above the Earth. A Estação Espacial Internacional fica a apenas 400 quilômetros da Terra. Se há uma emergência, os astronautas podem voltar rapidamente à Terra. Na Lua, vamos testar pela primeira vez os efeitos de uma gravidade que corresponde a 1/6 da terrestre. Será que, como na gravidade zero, haverá perda óssea? A resposta nos dirá se podemos viver bem em Marte, diz o professor Burback. Se a Apollo 11 foi um enorme passo para a humanidade, a missão Artemis pode se tornar um salto para a vida em outros mundos. Essa missão que começou hoje inaugura um capítulo novo da corrida espacial do século XXI. Como levar o homem à Lua? Por muito tempo, essa viagem só era possível na imaginação. Como nos livros de Júlio Verne, no século XIX, ele já mergulhava na astrofísica para pensar em como fazer a obra de ficção científica se parecer menos com isso, ficção, e inspirou o filme Viagem à Lua, um marco do cinema. Na Guerra Fria, Estados Unidos e União Soviética foram além da disputa geopolítica e competiram pelo domínio espacial. Os soviéticos largaram na frente. O cosmonauta Yuri Gagarin foi o primeiro homem a viajar pelo espaço. O americano Alan Shepard foi lançado menos de um mês depois, mas ficou abaixo da órbita e só viajou por 15 minutos. Mas naquele mesmo ano, o então presidente John Kennedy prometeu levar o homem à Lua até o fim da década. Of landing a man on the moon and returning him safely to the Earth. Promessa cumprida em 20 de julho de 1969.
quando Neil Armstrong deu um pequeno passo para o homem, mas um grande salto para a humanidade. Os Estados Unidos ainda fizeram outros 5 pousos lunares na década de 1970 e os americanos venceram a corrida espacial. O século XXI trouxe novas competições. A disputa pelo domínio da inteligência artificial, a busca por novas fontes de energia, novas rivalidades políticas, contextos que fizeram a humanidade retomar o sonho de ir à Lua e, além dela, quem sabe, ir até Marte. A rival da vez é a China. Os chineses já lançaram missões não tripuladas para a Lua. O pesquisador de política espacial Ding Shen, da Universidade George Washington, afirmou ao Jornal Nacional que nessa disputa o simbolismo de ir até a Lua importa. Qual vai ser a língua da exploração lunar? Chinês ou inglês? Will it be Chinese or will it be English? As gigantes da tecnologia também ganharam um papel nessa corrida. O especialista citou a SpaceX, responsável por mais da metade dos lançamentos espaciais do mundo. Eles são capazes de criar uma enorme eficiência que a China, com maior ênfase nas estatais, não tem conseguido alcançar. Simply has not been able to match. A seguir, o presidente Lula formaliza a indicação de Jorge Messias ao Supremo. Quem sabe o que merece. Escolhe uma cerveja premiada em todos os estilos. Você merece mais, né? Aprecie com moderação. Fundação Bradesco. De geração em geração, transformando histórias. Você não assume o papel de uma mulher casada. Você não está entendendo. Eu vou fazer você entender. A culpa pelas minhas atitudes é sua. Você é que me leva a fazer essas coisas. Experimenta não fazer o que eu estou mandando. Experimenta. Toda mulher sabe o que acontece no final. Mas todo homem pode mudar essa história. Enfrentar a violência contra a mulher é nosso papel. Falar sobre saúde e natureza, eu vim para um lugar que é doce feito mel, o Vale das Rainhas. Mas calma, que aqui as abelhas não são sinônimo de perigo. Elas não têm ferrão, não causam alergia, não matam ninguém. Então é conhecer para preservar. Quem nunca pegou alguma dica com o Dr. Drauzio Varela? Essa separação do homem em relação à natureza e a importância de você ter esse contato. Ele chega no Conexão para nos ensinar ainda mais. Na Princesa do Sertão, as folhas têm o poder de cura. Essa é a tradição das ervas medicinais. E ainda vamos conhecer uma baiana que tem história. Vamos passar amanhã juntos, sábado, 8h30, no Conexão. O presidente Lula formalizou hoje ao Congresso a indicação do nome de Jorge Messias para uma vaga no Supremo Tribunal Federal. A escolha do advogado-geral da União havia sido publicada no Diário Oficial em novembro. Faltava mensagem para o Senado. Agora, cabe ao presidente da Casa, Davi Alcolumbre, da União Brasil, enviar a indicação para a Comissão de Constituição e Justiça, que deve marcar a data para a sabatina de Jorge Messias. Não há prazo para isso. Para assumir a vaga deixada pelo ministro Luiz Roberto Barroso, que se aposentou em outubro, Messias precisa da aprovação dos senadores em votações na CCJ e no plenário. Jorge Rodrigo Araújo Messias comanda a